Bom, gostaria que a igreja abrisse as suas Bíblias em Apocalipse capítulo 3. Um texto muito conhecido pela igreja da palavra de Deus, mas sempre que comentamos sobre ele, nos traz grandes ensinamentos para todos nós, principalmente na época o qual estamos vivendo. Apocalipse capítulo 3, vamos ler do 14 até o 16, que diz assim: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Irmão Ari, quando o irmão lê esta carta à igreja de Laodiceia, aqui em Apocalipse, o irmão vê alguma possibilidade, o irmão acha possível, né? Nossa igreja, as nossas igrejas co-irmãs, terem o mesmo problema, a mesma deficiência que essa igreja de Laodiceia teve, irmão? É plenamente possível. Plenamente possível. Eu comecei a refletir sobre o que diz a palavra de Deus neste texto, e esta possibilidade, né, que o irmão afirmou aqui, sobre a nossa igreja, sobre as nossas igrejas, irmãos, se tornarem igual à de Laodiceia, uma igreja morna, desmotivada. Acredite, irmãos, não é mais uma possibilidade. Isto não é mais uma possibilidade, e sim é uma realidade já, hoje, irmãos, no meio não somente desta igreja local, mas em todas as igrejas de Cristo, as nossas igrejas co-irmãs. Por que eu posso afirmar, né, isto? Porque quando nós conversamos com os pastores, os dirigentes de outras igrejas co-irmãs, o assunto é sempre o mesmo, irmãos. Como, né, os dias nossos estão difíceis, né? Os irmãos nós não estamos tendo mais aquele mesmo ânimo, o mesmo empenho na obra de Deus. É sempre a mesma conversa, e não é diferente, e não é um problema talvez só nosso. Hoje, graças a Deus, nós estamos num ótimo número de pessoas, de irmãos, de amigos, mas nem sempre isso é uma realidade. Quem dera se todos os dias estes bancos estivessem lotados de pessoas realmente desejosas para poder ouvir da palavra de Deus, de querer aprender. Mas isso, infelizmente, não é uma realidade.
Nos últimos anos, irmãos, não foi difícil para Satanás, nosso inimigo, se alegrar, se deleitar sobre as nossas faltas, porque assim como nós presenciamos um desinteresse, uma frieza, um desânimo, um verdadeiro estado de mornidão envolvido, infiltrado no nosso meio, no meio das igrejas de Cristo, Satanás também tem visto, Satanás também tem observado, contemplado e se alegrado com o estado da igreja, o qual somos nós. Mas o irmão está falando besteira, está exagerando. Não estou, irmãos. A igreja hoje não está tendo o mesmo ânimo que ela teve no passado. Olhe para os servos do Senhor no passado, e eu não estou nem dizendo o passado lá dos profetas, eu estou dizendo do passado dos nossos pais, dos nossos avós. Era outro ânimo para servir ao Senhor. E isto é sem dúvida muito preocupante, irmãos, porque 1 Timóteo 3, versículo 15 diz que nós somos a coluna e a firmeza da verdade. Por isso é lamentável esse estado crítico que as igrejas vêm passando, o qual o desinteresse, a frieza, a mornidão está no meio. É preocupante porque isto não é nenhum benefício para a igreja. Isto não é nenhum benefício para a igreja de Cristo, o qual nós fazemos parte dela. Irmãos, se cada um de nós olharmos mais profundamente para o interior, para a vida da igreja, no particular, para a vida da igreja hoje, no nosso tempo atual, nós perceberemos o quanto Satanás tem trabalhado. Nós vamos perceber o quanto ele tem trabalhado e tem conseguido desmotivar os servos de Deus de trabalhar na obra do Senhor com as suas artimanhas, com as suas táticas. Satanás tem usado muito deste mundo, irmão, para desanimar os servos do Senhor. Satanás tem usado muito deste mundo para que os servos do Senhor tenham olhos mais agudos para as coisas desta vida, para as coisas perecíveis desta vida, do que para a prioridade que devia ser as coisas espirituais, as coisas de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, mas os crentes estão esquecendo disto. Os crentes estão colocando isto como segundo plano nas suas vidas, porque estão ocupadas demais com as suas mentes envolvidas nas coisas desta vida. Estão a fim de encher os seus celeiros e viver uma vida tranquila aqui, e mesmo sem conhecer o dia de amanhã, que talvez muito cedo nós podemos nos encontrar na presença do Senhor.
Talvez nós estamos dizendo como aquele texto, alma, né? Tem em depósito muitos bens para muitos anos. E Deus diz, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Irmãos, muitas vezes nós estamos deixando as coisas mais importantes, que são as coisas de Deus, para preencher o nosso tempo com as coisas desta vida. E isto tem consumido a cada um de nós e tem tirado o nosso ânimo, tem tirado o nosso vigor de servir o nosso Deus de uma forma melhor. É só observarmos, nós vamos perceber hoje, irmãos, há pouco envolvimento da nossa parte para os trabalhos do Senhor. É uma acomodação muito grande da nossa parte para os trabalhos do Senhor. Falta despertamento, mais dedicação, mais empenho da nossa parte para servir melhor o Senhor. E isto pode ser fruto do nosso inimigo, porque talvez nós estamos fracos, porque nós não estamos nos alimentando o suficiente da palavra de Deus, do contato com o que é espiritual, porque nós estamos até o pescoço nas coisas passageiras deste mundo. E não temos tempo mais para Deus, e é uma canseira que nós não temos mais ânimo para as coisas de Deus, para o trabalho de Deus, irmãos. E quando nós vamos abrir os olhos, nós estamos se enquadrando dentro do que está dizendo aqui em Apocalipse. Estamos mornos na presença do Senhor, para servi-lo de uma maneira melhor. E nós, como igreja de Cristo, é importante, é necessário que estejamos sendo uma igreja firme, animada, empenhada, fervorosa. Romanos 12, versículo 11 diz para nós que não devemos ser uma igreja vagarosa no cuidado, mas uma igreja fervorosa, zelosa no Espírito, servindo ao Senhor. É desta forma que o nosso Deus quer ver cada um de nós, irmãos. Ao contrário disso, nós vamos nos enquadrar dentro do que está escrito aqui em Apocalipse 3. 1 Coríntios diz também, nos animando, portanto, meus amados, sede firmes. O que quer dizer sede firmes? Quer que devemos estar firmados, irmãos, fundamentados, arraigados, alicerçados na palavra e na obra do Senhor. É isto que quer dizer este 1 Coríntios 15, 58. Sede firmes, isto é, firmado, fundamentado, arraigado, alicerçado, constantes. O que quer dizer constante? Presente, participantes, sempre prontos na obra, seja na alegria ou na dor, nas aflições ou na bonança, sempre prontos, presentes para servir ao Senhor. Abundantes, quer dizer, sem medir esforços para a batalha, tudo abraça com desejo.
quer sempre abundar, sem reclamar, mas alegre. Então devemos ser firmes, irmãos, constantes, abundantes, porque na obra o nosso trabalho vale a pena. Não é em vão, vale a pena. Irmãos, por muitas vezes nós lemos e ouvimos mensagens que a igreja, que nós somos um corpo, o corpo de Cristo. E para este corpo conseguir andar bem, precisa que os seus membros estejam saudáveis, firmes. Porque se nós membros não tivermos a preocupação, irmãos, de estar orando, de estar se fortalecendo no Senhor, podemos cair no estado de mordidão, no estado de desinteresse pela obra do Senhor, e aí o corpo não vai caminhar bem mais. Por isso, 1 Tessalonicenses 5, versículo 17 diz: orai sem cessar. É importante a nossa oração, irmãos, para o nosso fortalecimento. E Tiago 5,16 nos ensina que devemos orar um pelos outros. E diz mais ainda que é a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, irmãos, precisamos orar muito, principalmente nos tempos atuais que estamos vivendo. Efésios 6, versículo 10 também nos diz que precisamos estar nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Porque, irmãos, se o Senhor não estiver sendo o sustentador da nossa vida, da sua vida, meu irmão, nós somos um alvo frágil. Nós somos um alvo muito frágil. Sabe quando aquele fiote de gnu, se aparta da manada, os leões vão lá e abraçam ele. Por quê? Porque é um alvo frágil, sem proteção. Assim somos nós, irmãos. Se nós não estivermos fortalecidos no Senhor, nós somos um alvo frágil também, que pode muito facilmente cair num estado de mornidão, num estado de desânimo espiritual. Por isso, cada um de nós precisamos nos fortalecer no Senhor, dia a dia, irmãos. Irmãos, algo que precisamos lembrar sempre em nossa mente cristã é que Deus, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Deus conhece todas as coisas. Nada passa desapercebido ao seu olhar. Aquele fiozinho de cabelo, que vai se perdendo, Deus é conhecedor dele. E mais, ele só cai porque Deus permitiu, senão não caía. Porque todo o poder está na mão dele. Deus conhece todas as coisas, nada passa desapercebido ao seu olhar. Desde um cabelo até uma folha de uma árvore. Por isso cada um de nós que somos membros, que fazemos parte da igreja de Jesus Cristo, devemos tomar cuidado para não estarmos trilhando
caminhos que talvez não são do agrado do Senhor. Que caminho, que veredas nós estamos trilhando, irmãos? Faça uma análise, uma autoanálise na sua vida. Reflita, cada um de nós devemos fazer uma autoanálise e ver se realmente nós estamos trilhando em caminhos que são do agrado do Senhor. Deus é infinito em misericórdia, mas isto não significa, não diz que nós, igreja, membros, servos do Senhor, podemos fazer o que quiser ou ir aonde quisermos. O que diz lá em 1 Coríntios 10, versículo 23, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Nem todas as coisas edificam. Também 1 Coríntios 6, versículo 12, diz, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, irmãos, dependendo do caminho que você estiver trilhando, podemos ser repreendidos pelo Senhor. Da mesma forma que o Senhor disse para a igreja de Laodiceia, conheço as tuas obras, que nem é frio e nem quente, mas é morno, por isso vomitar-te-ei da minha boca. Talvez, de igual modo, eu e você podemos ser repreendidos pelo Senhor, porque Ele tem essa autoridade sobre nós. Assim também a igreja, de qual nós fazemos parte, aqui de Sude, talvez a igreja de Pereira, de Três Lagoas, de Betel e muitas outras. Qualquer igreja destas que é de Cristo, se estiver andando não segundo a vontade do Senhor, também pode ser repreendida pelo Senhor, assim como a igreja de Tiatira, de Sardes, de Laodiceia, de Filadélfia, foram repreendidas também. Voltando em Apocalipse capítulo 3, versículo 19, o Senhor diz, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Quanto nós amamos, por mais que me doa, eu corrijo, eu disciplino para o bem daquele que eu amo. É desta forma que é o procedimento correto. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 15, a parte A, e a parte A do versículo 16, diz, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentareis o Senhor vosso Deus. Deus é zeloso para com sua igreja, irmãos, e quer ver a sua igreja fervorosa, andando em obediência para os seus mandamentos. Não devemos brincar, provocar a ira de Deus, porque Ele pode nos vomitar da sua boca também. As coisas de Deus não são igual às coisas de homens. O homem, ele brinca, ele zomba, mas Deus não é assim, irmãos. As coisas de Deus precisam ser levadas a sério, com responsabilidade, com amor e com tremor e temor.
Por isso, irmãos, que cada um de nós aqui nesta noite possa estar fervoroso, possa estar firme, com dedicação na obra do Senhor, para sermos uma igreja comprazante aos olhos de Deus. Hebreus 10, versículo 23 diz para nós que, independente da situação, devemos reter firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. Deus é fiel, irmãos, e Ele prometeu algo maravilhoso para aqueles que o amam. Ele prometeu a salvação na pessoa bendita do seu Filho Jesus. E Ele prometeu uma morada eterna nos céus, ao seu lado. Mas nós precisamos, como os filhos dele, andar com obediência a Ele e andarmos com fervor, animados, empenhados na obra até o dia dele voltar e nós irmos morar com ele eternamente. Você, meu amado, que está aqui nesta noite visitando, que talvez Cristo ainda não fez morada na sua vida, pense com carinho a respeito do Senhor. O Senhor, Ele te ama e Ele quer que você faça parte do povo do Senhor, do seu povo. Ele quer te salvar também. Por isso, Ele nesta noite convida a você a se arrepender dos seus pecados. Porque Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Ele te convida nesta noite para você se achegar a Ele arrependido dos seus pecados. Creia no nome de Jesus, creia nele como Salvador da sua vida, porque em nenhum outro há salvação, a palavra de Deus diz. E Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus, ao Pai, se não for por mim, por Cristo. Então o convite da palavra de Deus para você nessa noite é: se achegue a Ele nessa noite, creia nele como Salvador pessoal da sua vida. E nós, igreja, vamos seguir em frente, cada dia mais fervorosos, cada dia mais animados, cada dia mais alegres, cada dia com mais amor pela obra, porque é isso que Deus quer de cada um de nós. Que Deus abençoe essa curta palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmão.